E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, eu queria te pedir para esmagar esse like aqui. Isso ajuda aí o YouTube a recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. Hoje é um dos dias mais importantes do ano. Hoje vai acontecer a FONC, daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, onde vai ser decidida a política da taxa de juros dos Estados Unidos. E a gente vai falar mais detalhes sobre as possibilidades, probabilidades e, claro, né, a volatilidade pode causar muita coisa. Se tiverem ali falas positivas para o Bitcoin, a gente pode ver uma subida que pode chegar a liquidar mais de 4 bilhões aí de players que estão em short, encavalando num rompimento épico da máxima histórica. Além do mais, a SEC, né, ela está voltando atrás com relação às decisões da Binance. Mais de 40% do Bitcoin da Mt. Gox já foi reembolsado e as pessoas não estão querendo vender, estão querendo segurar, mesmo com 10 anos de lucro não realizado. A Rússia tomou mais um próximo passo para regularizar criptomoedas aí no seu comércio internacional e o Ethereum está fazendo aniversário. A gente vai falar mais detalhes sobre isso. Então, bastante coisa para a gente conversar nos próximos minutos. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, pega aquela xícara de café quentinho e bora começar o nosso primeiro bloco. Bitcoin, no momento que esse vídeo está sendo gravado, nos 66.300 dólares, uma queda de 1,4%, seguindo o movimento de queda que a gente vem comentando nos últimos dias e puxando as demais criptomoedas. Ethereum cai no 1,46, né, nos 3.200 dólares. BNB aí se performando positivamente por conta da notícia da Binance que a gente vai passar daqui a pouquinho. Porque antes a gente precisa falar um pouco sobre a questão da declaração da FONC que vai acontecer nessa quarta-feira, hoje, dia 31 de julho, às 15 horas da tarde, juntamente com a divulgação da taxa alvo de fundos e a coletiva de imprensa da FONC, às 15h30, que vai ser uma das coisas mais importantes. A taxa de fundos, né, do Banco Central americano provavelmente não vai mudar, né? A probabilidade é que ela se mantenha inalterada, ou seja, que a gente veja uma manutenção na taxa de juros. Porém, na coletiva de imprensa da FONC, a gente pode ver aí colocações importantes dos dirigentes do Banco Central ao porta-voz do Jerome Powell, o seu presidente, que justamente pode dar indícios que a gente vai ver cortes na taxa de juros ao longo aí, dos próximos meses, que é a precificação do mercado. Além do mais, na sexta-feira vale falar que a gente vai ter o payroll, que é um dos dados mais importantes também, que está levando a esse otimismo no corte da taxa de juros. O payroll médio, né, é basicamente o mercado de trabalho que está gradativamente esfriando, e é um dos motivos pelo qual as pessoas estão tão otimistas para ver cortes na taxa de juros. Para você ter uma ideia, a partir do mês que vem, já estão se precificando quase que de forma majoritária, na verdade, de forma majoritária, a maior parte das pessoas até dezembro já estão aí acreditando em 3 cortes na taxa de juros e janeiro seria um quarto, então seriam 4 reuniões consecutivas de corte na taxa de juros. Eu acho isso perigoso, tá, pessoal? Eu acho que o mercado ele está precificando algo além do que o próprio Banco Central americano acredita. Eu acho mais provável a gente ver 2 cortes na taxa de juros esse ano, que seria um em setembro e outro em dezembro, tá? Então toma muito cuidado, se amanhã o Powell na coletiva falar que ainda precisa melhorar alguma coisa para pensar em cortar taxa de juros ou qualquer coisa do tipo, isso pode fazer aí os ativos do mundo inteiro caírem, certo? E além do mais, né, a gente está aí face a uma grande volatilidade e muita gente está acreditando que o Bitcoin pode cair. A gente tem mais de 4 bilhões de dólares em posições alavancadas que podem ser liquidadas caso o preço suba para as máximas históricas. Isso porque tem muita gente que está acreditando que, como 80% dos detentores de Bitcoin eles estão no lucro caso o preço ele chegue nos 70 mil dólares, muita gente acredita que esse vai ser um ponto massivo de venda. Então, se chegar no 70k, muita gente vai querer vender para realizar lucro, ou então porque agora está no prejuízo, né? Quem comprou no 70k vai querer ele sair no 0 a 0, mas
Uma coisa que as pessoas não estão considerando e que os analistas estão aqui falando para a gente é que uma eventual alta do Bitcoin pode facilmente suprir, né, essa possível pressão vendedora, porque tem muita gente que já está vendido e caso o preço suba, essa pessoa vai ser liquidada, ou seja, ela vai ter que entrar comprada ali, porque a corretora automaticamente vai fechar a posição dela para a corretora não ficar no prejuízo. Então são quase 4 bilhões de dólares em posições vendidas, shorts, né, pessoas acreditando na queda do Bitcoin, que vão ser liquidadas caso o preço ultrapasse os 73 mil dólares. E vale falar, né, que além da FONC, ao longo dos próximos dias pode sair finalmente o desfecho no processo aí da Ripple contra a SEC, o que pode influenciar positivamente no preço do XRP e do mercado, né? Vale falar que a XRP subiu bastante nas últimas semanas, justamente por conta de indícios que esse processo vai terminar e que a Ripple vai ganhar essa causa. A SEC, né, além desse processo com a Ripple, vem tendo processo com várias outras criptomoedas, inclusive contra a Binance, e também parece que ela vai retirar aí a alegação de que a Solana é um valor mobiliário, além da Matic, da ADA Cardano e de outros criptoativos. Então, ela está cedendo aí essa pressão do mercado, que é o que acabou de sair nessa última terça-feira. Basicamente, né, a SEC ela vai alterar o seu processo para arquivar as alegações contra a Binance. Ela não está perdendo o processo ele não está sendo rejeitado pelo juiz. Isso basicamente vai fazer com que a SEC tenha concordado em deixar esse processo de molho. Mas é algo muito bom porque tem várias criptos que estão sofrendo, né? Sol, ADA e Matic são as maiores. Mas, para você ter uma ideia, a SEC ela alegou nesse processo que a Filecoin, a Cosmos, a Sand, a Mana, a Algo, a XS e a COT também são valores imobiliários não registrados que, consequentemente, não podem ser aí negociados na Binance dos Estados Unidos. Então, ela deixando esse processo para lá, isso já abre aí um precedente de que a Binance, por enquanto, né, enquanto o processo não for ganho pela SEC, a Binance pode negociar esses ativos livremente nos Estados Unidos, porque até então eles não são considerados valores mobiliários. Vale falar que eles também não foram rejeitados como valores mobiliários, sendo considerados como commodity, igual é o caso do Bitcoin e do Ethereum. Mas já é um belo de um passo aí a favor da Binance e das criptomoedas. Além do mais de 41,5% do Bitcoin da Mt. Gox já foi distribuído e os credores não querem vender. O que os dados indicam é que eles estão com lucro aí de mais de 8.000% nos últimos 10 anos e eles ainda acreditam que o Bitcoin vai continuar subindo. Então, depois de mais de uma década de espera, muitos credores receberam e não quiseram vender suas criptomoedas. Apesar, né, de que já foi aí quase 4 bilhões de dólares em Bitcoin, a galera não está vendendo de acordo com o relatório que a Glassnode divulgou. A gente já teve aí a distribuição em algumas corretoras, né? No caso, já foi a Kraken, já foi a Bitstamp e já foi a Bitbank do Japão. E a Kraken por si só já concluiu a distribuição aí dos bitcoins no último dia 24 de julho. Então, se a gente considerar, né, que a Kraken já distribuiu tudo, a gente tem alguns indicativos dentro das corretoras que mostram que os clientes dentro da Kraken, que receberam aí 49 mil bitcoins, não estão vendendo. E esse é um indicador chamado CVD, né, que é o volume cumulativo ao vivo, ou como muita gente gosta de chamar, o delta, que mede a diferença entre o volume de compra e de venda. E como ele está se mantendo mais constante, isso mostra que o volume de venda não aumentou. Consequentemente, quem recebeu esses 49 mil bitcoins não vendeu ou então sacou aí para a carteira. E é engraçado e surpreendente, né? Porque eles estão aí com mais de 8.500% de lucro desde o colapso da Mt. Gox, mostrando, né, que, cara, se eu tivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Eu vi eu perder um ativo que simplesmente valorizou 850 vezes nos últimos 10 anos. Eu ia ter ficado muito bravo, né? E desejar todos os dias aí por ter recuperado esse ativo. E certamente ia falar assim, se algum dia eu recuperar esses bitcoins, eu não vou vender. Eu vi na pele a valorização dele.
Poderia ter vendido ao longo desse caminho e agora que eu recebi esses bitcoins, eu não vou vender. Eu vou segurar eles, porque imagina daqui a 10 anos quanto que vai ser aí a valorização. Talvez eu venderia um pouco, né, para realizar parte desse lucro, mas certamente vender tudo eu acho meio loucura, até mesmo porque quem estava lá no mercado em 2014 provavelmente entende muito de Bitcoin para querer investir naquela época, né? Então são os super maximalistas de Bitcoin que estão aí segurando os seus tokens e devem segurar aí por mais tempo. A Rússia deu mais um passo sobre legalizar as criptomoedas com uma decisão histórica lá na Câmara dos Deputados. Então a gente falou, né, sobre esse projeto de legalizar criptomoedas no comércio internacional para contornar as sanções dos Estados Unidos. E esse projeto de lei deu um passo a mais. Os deputados da Rússia passaram essa lei e agora falta o Senado e o presidente, né, da Rússia, Vladimir Putin, aprovar essa lei para que ela de fato entre em vigor e a Rússia possa negociar de forma aberta com qualquer país criptomoedas, qualquer país que aceite. Então, tudo isso, né, para conseguir burlar as sanções que a Rússia vem sofrendo desde que invadiu a Ucrânia. Minha opinião sobre isso, né, eu acho que eu não sou um especialista aí em geopolítica para tomar partido de nada, né, mas a gente vê na prática como que as criptomoedas funcionam. Independente de qualquer coisa, governo nenhum pode estar aí tirando as criptomoedas ou então impedindo que você faça comércio, porque Bitcoin é descentralizado. Inclusive, cara, esse cara aqui tá dormindo. Na hora lá da decisão, o cara tava tirando uma soneca, cara. Olha que engraçado. Esse aqui também parece que tá. Se você acha que ele tá dormindo, me fala aqui nos comentários. E por último, né? Feliz aniversário pro Ethereum que completa 9 anos desde que o seu primeiro bloco foi minerado, né? O seu bloco Gênesis. Isso aconteceu no dia 30 de julho de 2015. Imagina você investir em Ethereum lá em 2015. E lógico, né, rapidamente, por ser algo inovador, o Ethereum se tornou logo a segunda criptomoeda mais valiosa do mercado e se mantém no pódio desde então. Muita gente fica falando, porque o aniversário do Ethereum é o white paper, porque é quando aconteceu o seu primeiro bloco, e o mesmo rola com o Bitcoin, né? Mas o próprio criador do Ethereum, o Vitalik Buterin, já postou aqui, né, uma comemoração ao aniversário de 9 anos do Ethereum e que ele está ansioso, animado para ver o que vai acontecer daqui aos próximos 9 anos. Ethereum já está na bolsa de valores, é a segunda criptomoeda do mundo, já vale aí quase $1 trilhão. Imagina o que espera aí para os próximos anos. Desculpa, pessoal, minha garganta tá um pouquinho ruim. Vamos passar rapidinho aqui no Bitcoin para a gente fechar a nossa análise. Igual eu havia comentado com vocês, né? O Bitcoin fez aquele padrão conhecido como cunha ascendente e tá rompendo ele mais ou menos agora. Eu acho que era uma figura mais ou menos assim. Eu não lembro como que eu tinha desenhado essa cunha. Talvez eu tenha pego daqui. Eu acho que eu peguei daqui mais ou menos assim, ó. Eu acho que foi isso. Essa aqui é a cunha ascendente, uma figura que tende a romper para baixo. De fato está rompendo, a gente já inverteu a tendência aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin. E a partir de agora o Bitcoin ele está em busca por um fundo ascendente aí no gráfico diário, certo? Mas toma cuidado porque a gente fez um fundo ascendente agora na semana passada. Então isso mostra para a gente fraqueza do mercado, fraqueza compradora em estar sustentando essa alta que a gente vem fazendo desde o começo de julho. Mas isso não é um problema, na verdade isso é algo super saudável, porque querendo ou não, o Bitcoin ele já subiu aí mais de 30% nos últimos 26 dias, nas últimas 4 semanas, e é saudável, é natural que ele venha a buscar aí correções para eventualmente continuar subindo. Então, quedas eu também vejo como oportunidades. Eu falei isso nessa mínima, falei que eu estava comprando nessa mínima, então foi uma excelente compra. Falei novamente quando a gente teve essa segunda queda, que foi a sobrevenda no gráfico de 1 hora. E agora eu vou olhar para comprar novamente quando a gente atingir níveis de sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, isso deve acontecer por volta dos 64 mil dólares, então eu devo fazer mais entradas no Bitcoin quando ele chegar nos 64k. E além do mais, né,
se ele cair mais um pouquinho, a gente ainda tem regiões super saudáveis que o preço pode estar retestando, como os 63 mil dólares, os 61, 60 e 59. Não acho que vai ficar tão esticado, não acho que ele vai chegar abaixo dos 60, certo? Mas ainda assim, eu estou guardando caixa para caso essa queda fique um pouco mais extrema, a gente tenha excelentes oportunidades. Vale falar, né, que a FONC vai acontecer apenas daqui a algumas horas, na tarde de hoje, da terça-feira. Então, provavelmente a gente pode ver volatilidade. Por isso que eu já vou deixar essas ordens prontas e o mercado ele é capaz de qualquer coisa. Então, nunca coloque todos os ovos em uma cesta. Não aposte todo o seu dinheiro aqui nessa queda, certo? E muito menos em um único ponto. Faça aí ordens fracionadas para você ir se posicionando de forma gradual à medida que a queda acontece. Estamos em uma tendência de alta no gráfico diário, estamos em uma tendência de alta no gráfico semanal, estamos em uma tendência de alta no gráfico mensal. Halving aconteceu esse ano, ETF de Bitcoin e Ethereum sendo negociado na Bolsa de Valores, corte na taxa de juros já batendo na porta para acontecer, então não deixe o medo tomar a sua cabeça. Quedas nesse momento são oportunidades. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!